Professora Rayandra Costa, e hoje nós vamos estudar juntos o módulo, o capítulo, o assunto 19, né? Por que o lixo e a poluição são problemas de saúde pública. Então, esse assunto, né, está dividido em primeira parte, né, que é os problemas causados pelo lixo, e aí se divide em de onde vem e para onde vai o lixo. E o assunto, né, 2, é por que o lixo é uma questão de saúde pública e quais as doenças de qualidade de vida da população, né? Então, vamos lá. Quais são os problemas causados pelo lixo, né? O lixo, ele é todo resíduo gerado que não tem mais utilidade. Então, todos os resíduos que não possuem utilidade são classificados como lixo. Porém, os resíduos que geramos podem ser utilizados por outras pessoas para propiciar renda, emprego, por exemplo, a reutilização de materiais e a reciclagem para a fabricação de novos produtos. Então, esse resíduo que a gente acha que não tem mais utilidade, ele pode ter uma nova utilidade. Então, a reciclagem entra aqui, né, como um papel importantíssimo para o lixo. Então, o que é reciclar? É submeter algo a processos de mudanças ou um tratamento para a gente reaproveitar os materiais descartados, como uma alternativa para reduzir o consumo de recursos naturais, poupar energia, diminuir o gasto de água potável e o volume do lixo, né? E evitar a poluição e gerar renda e emprego. Então, o Brasil ele foi classificado como o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo. E aí você pensa, lixo, né? A gente está falando de coisas que não têm mais utilidade. E a gente recicla apenas 1% desse plástico. Olha só aqui, né? Que situação bem ruim. A gente produz muito lixo plástico, a gente está falando aqui só do lixo plástico, imagine todos os outros lixos. E a gente só recicla 1%. E lembra que a gente tem, né, as garrafas PET, aí que a gente sabe que tem um alto grau de reciclagem, né? A garrafa PET ela é reciclada bastante, mas isso não significa assim, grandes, né, quantidades. Ainda assim, a gente não recicla a grande quantidade de lixo plástico, a gente não recicla. Então, isso é apenas 1%. Então, o lixo ele pode ser classificado em diversas classificações. Aqui, para a gente entender um pouquinho mais dessas classificações, vamos ver 3 delas. O lixo industrial, que é aquele, né, que vai ser gerado pela indústria e ele pode causar poluição do solo, da água e da atmosfera. Ele pode ser de vários tipos diferentes, beleza? E as indústrias, quando elas não tratam esse resíduo, né, isso pode poluir, sim, o meio ambiente, causar contaminação e diversas coisas. O lixo doméstico é aquele que a gente produz na nossa casa, né? Conforme a gente foi evoluindo, né, e avançando, né, dominando algumas tecnologias, ocorreu o desenvolvimento de cidades e as populações passaram a produzir mais resíduo. Então, conforme a gente foi evoluindo na escala, né, evolutiva, né, a gente foi dominando tecnologias e gerando lixo doméstico. E o lixo hospitalar, que é aquele resíduo, né, que é produzido em estabelecimentos de saúde, que atende pessoas ou animais, beleza? Tem clínicas veterinárias, por exemplo. E o exemplo desses lugares são hospitais, clínicas, consultórios, médicos e odontológicos, laboratórios, centros de pesquisa em saúde. Então, esse lixo é o lixo hospitalar. E para onde vai esse lixo que a gente, né, produz? Então, ele tem, né, alguns destinos. Uns vai para lixão, outros para aterros sanitários, outros eles podem ser destinados para compostagem e outros podem ser incinerados. A gente vai ver aqui qual é a melhor forma de descartar. O lixão é a pior forma, tá? O lixão é proibido por lei. Porém, 40% dos resíduos sólidos do Brasil vão para lixões, mesmo sendo proibidos por lei.
né? E aí, por que é proibido? Por que o lixão é proibido? Porque não há nenhum tratamento. É um local a céu aberto que o lixo é depositado lá. Não tem tratamento, não tem nada. É um local grande que o lixo é depositado lá. Se a gente deixar o lixo, né, na lixeira durante muito tempo, o que vai acontecer? Vai atrair bicho, vai começar a feder, vai acontecer um monte de coisa. Imagine um local a céu aberto, né? Que não tem tratamento de nada. Esse é o lixão, tá? E aí o que o lixão gera de algumas coisas graves, né? Ele pode contaminar o solo e o lençol freático, porque quando o lixo fica acumulado, né, sem nenhum tratamento lá a céu aberto, ele atrai, né, micro-organismos, animais, parará, e essa decomposição do lixo gera um líquido chamado de chorume. E esse chorume, ele vai contaminar o solo. Contaminando o solo, o que existe abaixo do solo? O lençol freático. E aí ele pode contaminar o lençol freático, que pode contaminar rios, lagos, lagoas e tudo mais. A melhor forma de descartar o lixo é o aterro sanitário, por isso que essa seta está aqui, ó. Eu vou apontar também que essa é a melhor forma de descartar o lixo. Por quê? Porque no aterro sanitário a gente vai ver. Você tem uma camada de impermeabilizante aqui, ó, no solo. Então, você não tem a contaminação que tem abaixo disso aqui, lençol freático. E aí, o que acontece? Você deposita o lixo e coloca uma outra camada, né? E compactando esse lixo em várias camadas. O lixo hospitalar, ele geralmente é incinerado, ou seja, ele é queimado. Por quê? Porque os materiais estão contaminados, né? Então, por isso que ele vai ser incinerado. E aí ele é incinerado em qualquer lugar, alguém põe fogo e tá tudo bem no lixo. Então, eu vou começar a fazer isso na minha casa. Vou botar fogo nas coisas, que aí não vou contaminar nada. Claro que não, porque você vai botar fogo, vai gerar gases, né? Vai gerar fumaça, essa fumaça é tóxica e polui a atmosfera. Então, nos lugares que ocorre a incineração do lixo hospitalar, ele tem filtros que vai filtrar essa fumaça, não vai fazer, né, nada poluir a atmosfera e tudo mais. E existe um outro método, né, que é por onde vai os resíduos orgânicos, que eles são destinados para a compostagem. É um processo de decomposição da matéria orgânica que vai gerar adubo e gases que podem ser aproveitáveis como os combustíveis. Então, existem alguns tipos de lixo, que são os lixos orgânicos, geralmente aquele lixo que é molhado, resto, né, de alimento, tudo que pode ser lixo orgânico, ele pode ir para essa compostagem e aí lá vai, né, gerar adubo e gerar até biocombustíveis. Então, aqui eu já falei do aterro sanitário. E aí, outra forma, né, que a gente pode dar uma alternativa para o lixo é a reciclagem, né, que vai reduzir o volume do lixo que vai para o aterro sanitário ou, infelizmente, para o lixão, porque 40% do lixo que a gente gera pode ir para o lixão. A maioria dos materiais sólidos que a gente descarta, ela pode ser reciclada. Pode ser metais, vidros, papéis e plásticos. As pessoas separam e vendem esses resíduos e geram renda para sua família. Essa é uma solução bastante interessante do ponto de vista social e econômico, além de ser ambientalmente correta, porque ela evita que mais resíduos se acumulem no ambiente. Então, aqui a gente tem o lixo plástico, o vidro, o papel e o metal. E a gente tem aqui, né, a introdução desse lixo orgânico. Agora a gente entrou em desuso, né, todas essas lixeiras. A gente tem aqui mais ou menos, né, o lixo orgânico e o reciclado, né? Às vezes a gente vê no shopping, né? A gente vê mais ou menos esses dois lixos, né? Por quê? Porque o reciclado você vai, leva para um lugar e aí consegue separar tudinho bonitinho. Então, às vezes é melhor separar, né, em duas partes, orgânico e reciclável, e uma outra pessoa coloca isso para ser reciclado.
Então, a destinação inadequada dos resíduos polui o meio ambiente e pode provocar doenças e impactos negativos. A contaminação do solo é uma delas, a contaminação da água é uma delas e a contaminação do ar é uma delas. Isso pode gerar doença e isso gera poluição pelos resíduos que nós mesmos produzimos. Então, aqui ó, tem aqui a pessoa jogando lixo, sem tratar, sem nada, uma outra pessoa vai ficar doente. Uma outra pessoa ou a própria pessoa. Só que isso precisa, gente, de ações individuais e incentivos de governo, Então, pessoal, agora nós vamos ver as doenças e a qualidade de vida da população, em relação ao lixo. Então, nós vamos estudar 7 doenças, a hepatite a dengue, a zika, a chikungunya e febre amarela. Elas estão juntinhas e da mesma cor porque elas são transmitidas por um vírus. A doença da mosca, que está super colorida, porque a gente vai ver que ela é transmitida por vários tipos de micro-organismos. O tétano e a leptospirose, que são doenças transmitidas por bactérias. E a ancilotosmose e a ascaridíase, que são doenças transmitidas por vermes. Nós vamos ver cada uma delas. Então, vamos lá. A hepatite A, Então, aqui já fica um boxezinho, gente. A dica da professora Rayandra é copiar no seu caderno esse boxezinho aqui, que você vai ter, em todas as aulas que a gente falar de doença, vai ter esse boxezinho para a gente ficar relembrando as coisas. Então, a hepatite A, como eu disse, ela é uma doença causada por vírus. O que ela é? Ela é uma inflamação no fígado que pode ser causada por um vírus, Então, aqui, esse vírus, ele fica localizado, Ele vai colonizar o fígado. Ela ocorre por um vírus presente nas fezes, na água e nos alimentos. Então, os alimentos podem ser contaminados e a água pelo esse vírus, e aí a gente vai adquirir essa doença. Qual é a prevenção dessa doença? Vacinação. Por quê? Porque a hepatite A já possui vacina que é distribuída gratuitamente pelo SUS. Então, todas as crianças de 1 até 2 anos incompletos no calendário da vacinação. Então, a galera toda tem que se vacinar contra a hepatite A. E, além de só beber água tratada, lavar muito bem as frutas, verduras, os alimentos, Lavar sempre as mãos, cozinhar os alimentos, Porque quando a gente cozinha os alimentos, a gente mata esse vírus. E, ter bons hábitos de higiene e de saneamento básico, beleza? Doença da mosca. Como visto, o lixo, ele quando descartado de maneira errada, ele pode atrair insetos que podem transmitir doenças como a virose da mosca, cujo número de casos aumenta em épocas de chuvas. Então, o que acontece? Ela é uma doença causada por vírus, bactérias e outros parasitas, por isso que esse quadro aqui está super colorido, tá bom? Como é que ela ocorre? O acúmulo de resíduos na rua vai contribuir para a proliferação de patógenos. O que são patógenos? São agentes causadores, micro-organismos causadores de doença. E aí, o que vai acontecer? O acúmulo de resíduo, que é o lixo, vai atrair moscas, Essas moscas vão para esse local para se alimentar, os patógenos vão aderir à pata da mosca e aí vai ser levado para todo lugar, E a prevenção é manter hábitos de higiene saudável, como lavar as mãos, os alimentos e não depositar lixo na rua. Então, aqui, tem os sintomas, é como se fosse uma virose. Febre, dor no corpo, desconforto abdominal, pode ter vômito, diarreia, coriza, moleza, ardência nos olhos. E a prevenção, é ter bons hábitos de higiene, ter mosquiteiro quando você tem criança em casa e tudo mais, tá bom, pessoal? Tétano, aqui o boxezinho do tétano, tá da mesma cor que uma outra doença que é causada por bactéria. Tudo tem sentido aqui na aula, tá? Então, é uma doença causada por bactéria que vive aonde? No solo, tá? Com a presença de fezes, material cortante, e vai entrar na pele dos seres humanos através de uma ferida, Então, aqui, ó, tem pregos, Então, se a gente pisar, se cortar com esses pregos aqui,
podem estar contaminados com a bactéria do tétano, a gente vai adquirir essa doença. O que causa? Essa doença causa uma contração involuntária nos músculos e dificulta o funcionamento de vários órgãos, podendo levar à morte. A prevenção já tem vacina, então a prevenção é a vacinação, além de manter os solos não poluídos, né? Ou seja, ter saneamento básico, descartar o lixo corretamente, né? E ter cuidado ao andar em lugares com resíduos que podem causar ferimento. Então, aqui a gente tem a vacinação. Ancilotosmose ou amarelão, pessoal. Esse nome aqui gigantão. E o nome que todo mundo consegue lembrar, né? Amarelão, né? Existem alguns vermes presentes nos ambientes, né? No solo, nos alimentos, que vão causar doença na gente, nas pessoas. E eles vão ser transmitidos principalmente por fezes contaminadas. Então, o que ocorre? Você não tem um saneamento básico na região, e aí as pessoas vão defecar em rios, em lagos, né? Não tem um tratamento de esgoto. E essa pessoa que está com essa doença, esse verme sai nas fezes, então essas fezes vai contaminar o solo e tudo mais. Então vamos lá. O amarelão, né, é uma doença causada por vermes. Então, são duas espécies de vermes, o Necator americanus e o Ancylostoma duodenale, tá? Olha só, prestem atenção como a gente escreve o nome científico de vírus, bactérias, animais, tá bom? Nome científico, como a gente está em uma era totalmente digital, a gente sempre vai digitar, né, com o primeiro nome em maiúsculo, o segundo em minúsculo e em itálico. Se a gente estiver escrevendo no nosso caderno, que eu falei que esse boxezinho aqui é ótimo para a gente fazer um resumo no nosso caderno, você vai escrever com a primeira letra maiúscula, a segunda em minúscula e vai sublinhar cada nome separado. Beleza? Então, só para vocês não errarem isso, que se a gente estiver fazendo uma prova escrita ou que vocês precisam digitar, o nome científico precisa estar certo. Voltando aqui para a doença. Então, ela é causada por esses dois vermes. Vocês estão vendo aqui, ele tem essa estrutura que vai se fixar no intestino, e aí a gente vai ver como é que ocorre. Vive no intestino humano e liberam seus ovos nas fezes das pessoas. Os ovos eclodem no ambiente, liberando as larvas que vivem no solo e vai contaminar as pessoas através da penetração na pele, tá bom? A prevenção é o tratamento do esgoto, o tratamento da água e o destino adequado do lixo. Então, são atos de quê, gente? De saneamento básico. Aqui a gente tem, tá vendo, o ciclozinho do ancilostoma. Então, aqui você tem, né? Então, a larva penetra aqui na pele da pessoa, ela pode cair na circulação e atingir outros órgãos, cai no intestino, né? Vai se reproduzir e tudo mais. Os ovos desse verme vão ser liberados nas fezes, né? As fezes podem contaminar o solo, e aí o que acontece no solo? O ovo eclode e aí sai o verme que pode infectar uma nova pessoa. Beleza? Ascaridíase, outra verminose, tá, pessoal? Esses nomes aí diferentões que é a primeira vez que vocês estão vendo. Então, é uma outra doença causada por vermes. Vocês conhecem esse verme? Ele é mais conhecido popularmente como a lombriga. O nome científico é Ascaris lumbricoides. Prestem atenção aqui, ó, para a grafia do nome científico. Como ocorre? A contaminação ocorre quando as pessoas ingerem ovos do verme, né, presentes na água em alimentos contaminados pelas fezes das pessoas que têm a doença. Mesma coisa. Aqui, ó, os ovos ficam no solo, né, ou na água que está contaminada. E aí, isso pode contaminar alimentos, a água, a pessoa vai ingerir essa água ou alimento contendo esses ovos, né, vão eclodir, e o verme vai ficar adulto lá no intestino da pessoa, pode entrar na circulação, e aí, se não tem saneamento básico, essa pessoa vai defecar no solo ou, né, sem saneamento básico num rio, e aí vai contaminar novamente esse ambiente, podendo contaminar uma outra pessoa.
A dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Essa aí é conhecida pela gente porque todo verão no Rio de Janeiro a gente enfrenta essas doenças, né? Então, os mosquitos vão merecer uma atenção especial quando o assunto é a destinação do lixo, ou seja, dos resíduos sólidos urbanos, porque isso vai influenciar diretamente na saúde pública. Os materiais sólidos acumulam água, são ambientes perfeitos para o desenvolvimento aqui dessa galera que a gente já conhece. Essas doenças, né, a gente chama de arboviroses, são doenças causadas por vírus, e são a dengue, a zika, a chikungunya e a febre amarela. Só para vocês saberem esse outro nome aqui que a gente pode chamar. Cada uma delas é causada por um vírus diferente, então a dengue é causada pelo vírus da dengue, a zika pelo vírus do zika, a chikungunya pela chikungunya, a febre amarela pelo vírus da febre amarela, beleza? Como ocorre? A fêmea do mosquito precisa do sangue para completar o seu desenvolvimento, né? O desenvolvimento dos seus ovos. Ao picar uma pessoa, a fêmea do mosquito consegue nutrientes para amadurecer cerca de 150 ovos. E a prevenção é impedir o desenvolvimento desse mosquito, ou seja, acabar com os depósitos de água onde a fêmea deposita os ovos. Então, pessoal, né, aqui, ó, dedicar 10 minutos por semana, né? O verão é um momento, né, que a gente que tem, né, o pico dessa doença, então a gente já está acostumado a combater a dengue. E a gente sabe, né, que em locais que não tem saneamento básico e tudo mais, atrai ainda mais e é um local propício para o desenvolvimento dessa doença. E a última doença de hoje é a leptospirose. O box está vermelho porque ela é uma doença causada por bactérias, né? Do gênero Leptospira, beleza? Como é que ela acontece, né? Os roedores contaminados eliminam esse micro-organismo na urina. Em períodos chuvosos, o risco de contrairmos essa doença aumenta, pois há mais chances de ocorrerem enchentes e inundações, de modo que podemos entrar em contato com a água contaminada com a bactéria, né? Então, eu tenho lá um ambiente que não tem descarte adequado do lixo. O que vai acontecer? Vai atrair roedores. Esses roedores podem estar contaminados com essa bactéria, que causa a leptospirose. E aí, essa bactéria fica no xixi dos roedores. Então, se tem uma enchente, aquele xixi se mistura com a água da enchente, e aí você está linda e bela lá com um corte no seu pé, pisa nessa água da enchente, porque aqui no Rio de Janeiro, quando enche, alaga tudo, por quê? As pessoas não sabem descartar o lixo corretamente, né? E você pode se contaminar com a leptospirose, beleza? A prevenção é evitada quando os resíduos sólidos, ou seja, o lixo, são depositados adequadamente em lixeiras para que chegue ao seu destino final. Essa é a última doença da aula. A minha próxima dica a gente está no momento, né, que a gente está enfrentando uma pandemia. Como é que a gente descarta esses materiais? Luva, máscara, como é que a gente descarta? Num lixo separado. Principalmente identificar aquele lixo, beleza? Porque existem catadores de rua e eles vão se contaminar, né? Então, por favor, vamos descartar. Está circulando na televisão uma propaganda falando como é que a gente descarta remédio vencido. Leva para o posto tem descarte, beleza? Todo mundo mora perto, vê aí, junta os remédios vencidos e leva para o posto. Não é para jogar na descarga, não é para jogar no lixo. Por quê? Porque pode contaminar o solo, tá bom? E última dica, tá vendo como vocês podem se engajar-se? Por quê? Porque esse site aqui, você consegue ver todos os lixões, né, que a gente sabe que são proibidos por lei, e como é que está a situação deles. Então, você pode ir lá e ver, por exemplo, eu fui aqui no Rio de Janeiro, né, e vi que, né, a destinação final do lixo a disposição do lixo em aterro sanitário. Então, nos lugares que são, você consegue ver como é que tá. Por quê? Porque já tem um plano, né, para acabar com o lixão. Então, dá para você entender e ir atrás disso daí. Beleza? Então, gente, obrigada. Essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem mandar para o meu e-mail. E um beijo e até a próxima. Tchau!